Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é André Muniz, arquiteto de soluções da Experior, tá? Nós estamos aqui no Delphix, tá? Logado no Appliance. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria um banco de dados com o Delphix, uma réplica para fins de desenvolvimento, homologação, ambientes D-1, para times de sustentação, enfim. Esses bancos de dados podem ser usados para diversos fins, tá? Então, a ideia aqui é a gente mostrar como é simples, intuitivo para criar um banco de dados a partir de uma base de produção que nós tenhamos feito uma ingestão dentro do Delphix, tá? Antes da gente criar efetivamente o banco de dados, eu só vou mostrar para vocês aqui a tela de environments, onde nesta tela nós registramos todos os servidores no Delphix. Servidores de origem, onde estão as bases de produção, né? E servidores de destino, onde nós criamos as réplicas, os bancos de dados, os Virtual Databases, que a gente chama de VDB, tá? Importante, esses bancos de dados, tanto de origem quanto de destino, podem estar em ambientes on-premise, na infraestrutura local de vocês, ou pode estar em cloud, tá? Como eu falei, o Delphix ele é suportado para rodar em OCI, AWS, Azure, Google Cloud, enfim, a gente consegue ler bases de qualquer local e criar ambientes, réplicas também em qualquer local, tá? Aqui no caso da nossa demonstração, nós vamos usar uma base de origem Oracle, tá? Que já está ingerida dentro do Delphix, tá? Previamente nós já fizemos a cópia para dentro do Appliance e nós vamos criar uma réplica num ambiente target, num servidor target, que, por exemplo, é um servidor de desenvolvimento. Tanto a origem quanto o destino na nossa demonstração estão deployados em OCI, tá bom? Então, nós vemos aqui em datasets, tá? Datasets, todos os bancos de dados, todos os objetos dentro do Delphi que são datasets, independente se eles são origem ou destino. As origens nós chamamos de dsources, abreviação de data sources, tá? E os VDBs também são datasets. Então, tudo dentro do Delphi que são um objeto chamado dataset. Para a nossa demo aqui, nós vamos pegar uma base chamada EXP-PRD, tá? Notem que o Delphi tira snapshots periódicos, um por dia. Esses targets group aqui são agrupamentos de bancos de dados, de datasets, tá? Para ajudar na navegação do appliance. Então, ajuda, por exemplo, é possível agrupar por squads, por ambiente e assim por diante. Então, existe uma policy para o Delphix tirar um snapshot de produção uma vez ao dia, tá? Essa policy ela é customizável, então o cliente define se quer uma vez por dia ou numa granularidade maior ou menor, enfim. Nós vamos utilizar o snapshot mais recente de hoje, tá? Para criar um banco de dados. Então, vejam aqui que a gente tem um por dia, tá? Vamos usar o mais recente para criar um banco de dados. Para isso, basta a gente criar no timeline aqui do banco de dados de produção. Basta a gente selecionar esse primeiro botão, Provision VDB, tá? Nós vamos selecioná-lo. Aqui nós vamos dizer qual é o servidor, qual é o ambiente que nós vamos criar a réplica. Então, como eu falei, previamente a gente cadastra servidores de origem e destino. Qualquer servidor de destino que a gente cadastra aqui, a gente pode criar a réplica, tá? Então, nós vamos selecionar aqui o Oracle Target, como eu falei, está no nosso OCI. Ele já traz o binário do Oracle. O Target Group, como eu falei também, é o agrupamento dos bancos de dados para ajudar na navegação. Nós vamos selecionar como target, um banco de dados, o VDB ele é um target, tá? Aqui a gente vai dar um nome para o banco de dados, né, da réplica, então eu vou chamar de demo, em letra maiúscula. Então aqui a gente está falando de Oracle Database Name, o VDB Name, o seed e o Unique Name. Eu vou chamar tudo aqui de demo para ficar mais fácil. Alguns parâmetros aqui, isso daqui a gente pode explicar mais para frente, mas basicamente são parâmetros aqui de Redu, para performance do banco de dados, da réplica e etc. Tá? Só vou marcar essa checkbox aqui, caso o servidor sofra algum tipo de manutenção, um reboot, o Delphix automaticamente sobe o banco de dados quando ele for ligado. Tá? Policy, como eu falei, o Delphix tem a policy para tirar os snapshots da produção, aqui a mesma coisa, policy para tirar os snapshots dos VDBs. Para que essas policies servem? Nós falaremos mais para frente em outros vídeos, mas fazendo um resuminho bem rápido, esses snapshots, entre aspas, são backups dos bancos de dados apresentados pelo Delphix, e esses backups podem ser utilizados, por exemplo, para uma operação de restore. Né? O usuário final, o desenvolvedor, ou mesmo o administrador do Delphix, ele pode voltar ao ambiente num ponto do tempo, caso ocorra uma perda de dados, uma corrupção do banco de dados, ou mesmo um cenário de um teste regressivo. Tá? Então, a gente vai manter a policy default. Falaremos de mascaramento de dados nos próximos vídeos, tá? Mas quando a gente tem uma policy de mascaramento de dados, de proteção de dados de determinado ambiente, a gente já associa a criação desse banco de dados a essa policy de mascaramento. Então, é importante, a LGPD está aí, é bom a gente já
está preparado para todas as diretrizes, né, da lei, tá? Uma delas tem a questão dos ambientes não produtivos, né, que trata a anonimização de dados. Então, quando a gente fala de anonimização e proteção de dados, uma regra de mascaramento para um determinado ambiente, a gente faz a associação dessa regra de mascaramento com o processo de criação do banco de dados, um mascaramento proativo, mais seguro e mais compliance com LGPD, tá? No caso aqui, a gente vai criar as ISA a produção, então não vamos fazer nenhuma associação nesse momento. Hooks, aí aos DBAs que estão assistindo os vídeos, processos manuais, scripts que vocês executam toda vez que vocês criam uma réplica, vocês podem automatizar tudo isso aqui no que nós chamamos de hooks, tá? Então tem vários steps dentro desse hook, né? Pré-refresh, post-refresh, pré-start, post-start, enfim, qualquer coisa, qualquer comando, qualquer ação que vocês tenham que executar no banco de dados, quando vocês sobem uma réplica, é possível automatizar. A ideia do Delphix é, quando eu crio um banco de dados, quando eu atualizo um banco de dados, o Delphix faz tudo para você e entrega um ambiente pronto já para ser utilizado pelos consumidores, tá bom? Aqui a gente vai dar Next. Aqui é um resuminho só de tudo que eu marquei de opção nas telas anteriores aqui, e vou clicar em Submit. Este é um processo para criar um banco de dados. Vejam que basicamente o que nós fizemos foi dar o nome do banco de dados e apertamos Next, Next, Next. Aí desafio a vocês a fazer uma comparação ao dia a dia, quando vocês têm a necessidade de criar um banco de dados, quando vocês têm a necessidade de fazer a atualização de um banco de dados, vocês podem fazer um paralelo do dia a dia de vocês com a simplicidade que é o Delphix. Aqui com a gente está o Paulo Maluf, ele era responsável pela administração de banco de dados na Oi, implantou o Delphix na Oi. E aqui a gente vai, enquanto o banco de dados é criado, tem que ser bem rápido, tá, Paulo Maluf? Porque o tempo de criação de banco de dados com o Delphix é muito rápido, mas aí você pode dizer o quanto que isso facilitou sua vida. Na Oi a gente tinha bastante problema com a entrega das bases em si, né? As bases eram grandes, alguns terabytes, né? Uma base de 10 teras, outra de 5 teras. E o fato de você conseguir entregar qualquer base, independente do tamanho da origem, né? Em questão de minutos, em menos de 15 minutos a gente entrega qualquer tipo de base, né? Isso ajudou bastante. E além disso, também a parte de compressão, de duplicação do Delphix, que é uma feature bastante relevante aí, que a gente consegue, na criação do VDB, ele fica com basicamente 1% ali do tamanho da produção, né? Então, isso também foi outro fator bastante relevante aí que ajudou a gente a criação de mais de 70 VDBs para os ambientes de produção, né? Foi bem legal. Muito bom. Aí, pessoal, enquanto o Maluf estava dando o depoimento, veja que a gente já criou o banco de dados, tá? O processo levou mais ou menos 1 minuto, tá? O tempo de criação de banco de dados com o Delphix, ele não está relacionado com o tamanho da base de origem, tá? Então, pode ser uma base de 1 GB de origem, uma base de 100 GB, de 1 tera, 10 teras, tá? Esse tempo não interfere, na média, os bancos de dados eles são criados de 5 a 15 minutos, tá? Independente do tamanho da origem. A cópia física, a injeção inicial, como o Maluf já falou, ela sofre algoritmos de compressão e deduplicação de dados. Então, na média, os bancos de dados dentro do Delphix, eles ficam com 1/3 do tamanho da produção. Então, 10 terabytes dentro do Delphix viram 3 teras, tá bom? A partir da única cópia física e os snapshots, nós criamos quantos VDBs quisermos, né? Esses VDBs não ocupam espaço disco, por isso eles são chamados de Virtual Database, tá? Eu vou mostrar para vocês o tamanho do banco de dados, que ele ficou lá no servidor de destino. A nossa base de dados ela é bem pequena, porque nós estamos trabalhando numa lab local, então a base de origem possui alguns gigabytes, tá? Em torno de 10 gigas. Dentro do Delphix, a cópia física comprimida e deduplicada ficou com 2,38 gigabytes, tá? Então ficou ali com menos, inclusive, de 30% do tamanho da produção. E o nosso VDB, que nós acabamos de criar, ele tem... ele está atualizando aqui porque ele ainda demorou, porque ele acabou de criar. Só enquanto ele atualiza essa métrica aqui, a gente vai mostrar para vocês já lá no servidor, tá? O processo rodando, o PEMON, tá? Para vocês verem que realmente o banco de dados já tá pronto para ser consumido pela equipe que requisitou, por exemplo, esse ambiente, tá? Então a gente vai dar um grep PEMON aqui e tá ali o demo, a base de dados está entregue no servidor de destino. E aí, qualquer aplicação, qualquer desenvolvedor, qualquer DBA pode acessar e fazer já as atividades necessárias, tá?
Então tá aí, em menos de 1 minuto, o banco de dados entregue, tá bom? Vamos ver se a gente consegue agora pegar lá a métrica do tamanho do banco, tá? Só para vocês, só para curiosidade, então vou dar um refresh aqui na tela. Deixa eu sair e voltar. Então, aqui está o nosso banco de dados com 7,5 megabytes. Então, a base de produção tinha 10 gigas. Dentro do Delphix, a cópia comprimida e deduplicada tem 2,38 gigas. E o VDB tem 7,5 gigas. Importante, como eu falei, os VDBs, os bancos de dados targets, eles praticamente não ocupam espaço em disco, são bancos virtuais. Então, bancos de dados na casa de megabytes, você replica essas métricas para bancos de dados na produção, onde o volume é gigantesco, tem terabytes, tá? Então, só para a gente fechar aqui a demonstração, bancos de dados dentro do Delphix, eles ficam com 1/3 do tamanho da produção, uma cópia física comprimida e deduplicada, e a partir dessa cópia física comprimida e deduplicada, a gente cria quantos bancos de dados a gente tiver necessidade, e esses bancos de dados não ocupam espaço nos seus servidores de destino, tá? Para fechar, eu vou tirar apenas um snapshot do banco de dados. O snapshot, como eu falei anteriormente, é um backup do banco onde eu posso fazer operações de restore, por exemplo, onde nós demonstraremos nos próximos vídeos. Então, este é um processo para você tirar um snapshot de um banco de dados com o Delphix, ou seja, um backup. Eu cliquei na câmera fotográfica e aqui ele já tirou. Então, vejam que levou menos de 5 minutos. Bom, pessoal, esse foi um vídeo curto, porque com o Delphix, como é muito simples, não dá nem para alongar um vídeo, né? Então, esse foi um vídeo de uma demonstração para a criação de um banco de dados. Nós pegamos uma base de dados que estava em Oracle, criamos uma réplica num outro servidor Oracle. O procedimento para outras tecnologias, como SQL Server, MongoDB, Informix, DB2, MySQL e assim por diante, é o mesmo, não muda, é padrão, tá bom? A gente faz a injeção para dentro do Delphix e a partir dos snapshots da base de dados que nós fizemos a ingestão, a gente cria quantos bancos de dados forem necessários, tá bom? Obrigado a todos e que todos tenham um ótimo dia.